E aí pessoal, tudo em ordem? Nesse vídeo de hoje nós vamos falar sobre o item 4.9 do Chapman, que fala sobre geradores síncronos operando em paralelo. Vamos fazer um breve resumo do que é um gerador, seu funcionamento, estrutura e vamos também fazer um exemplo de demonstração a respeito desse item que nós vamos falar. Vamos começar? Um gerador é nada mais, nada menos do que uma máquina elétrica que gera energia elétrica para alimentar uma carga. E como é que ele faz isso? Um gerador ele é feito praticamente de duas estruturas. Um rotor, que é a parte móvel, geralmente essa parte móvel se movimenta de forma circular. E um estator, que fica em volta do rotor. O rotor geralmente ele é fabricado com ímãs permanentes ou com um eletroímã, onde a gente alimenta esse rotor com uma tensão CC, vai percorrer uma corrente, vai gerar um eletroímã, né? E nesse rotor a gente acopla uma força motriz, seja uma turbina a vapor, que é uma turbina a vapor, uma turbina eólica, hidráulica, ou qualquer meio mecânico que faça esse rotor girar. Então, o meu gerador ele converte energia potencial mecânica em energia potencial elétrica para alimentar a nossa carga. E isso é feito o quê? Através da variação do campo magnético no rotor, ele varia o campo magnético e no estator vai surgir uma tensão induzida, né? Uma tensão de armadura no estator. Esse é praticamente o princípio de um funcionamento de um gerador, né? E o que são geradores síncronos, que é o que nós vamos ver agora. Essa questão do síncrono é por causa que existe uma relação entre a frequência de geração do meu gerador com a velocidade de rotação. Os dois estão ligados diretamente. Vamos ver isso mais na frente. Características de frequência versus potência e tensão versus potência. Essa fórmula aqui, F igual a N vezes P sobre 120, é justamente o que mostra a relação entre a frequência do motor e a velocidade de rotação do rotor. Onde nós temos que F de frequência, N de rotação em RPM, P, o número de polos da minha máquina, dividido por 120. Ou seja, se eu aumento a minha velocidade de rotação, diretamente também estou aumentando a minha frequência. E o que acontece? Quando eu tenho uma carga acoplada ao meu gerador, essa carga ela precisa de uma potência. E essa potência requerida do gerador, certo? Ele deixa o rotor mais lento. O rotor passa a rodar com menos velocidade, porque eu estou tirando potência do gerador. Quando ele está em vazio, a velocidade continua a mesma. Mas quando eu estou em carga, o que é que acontece? Eu vou ter uma queda de velocidade. E essa queda de velocidade é expressa por essa formulazinha aqui. QV, queda de velocidade, rotação em vazio, menos a rotação em plena carga, dividido plena carga vezes 100%. Segundo o Chapman, essa queda é de em torno de 2 a 4% da sua velocidade nominal, né? E agora vamos fazer uma relação entre potência e frequência. Porque se eu tiro potência, se a minha máquina exige uma potência, se a minha carga exige uma potência requerida do gerador e essa potência ela tira velocidade, né? Tira a velocidade do meu rotor, então significa que eu também estou alterando o que? A minha frequência. Então vamos ver aqui a frequência versus potência, o que é que acontece. É nessa fórmula aqui que a gente vê essa relação, onde P é a potência demandada pela minha carga, SP é a curva característica do meu gerador. Essa curva característica é de acordo com o gerador, não, de acordo com a carga, com a potência da carga. Ela é dada em megawatts por hertz, potência por frequência.
Aqui é a frequência vazio e aqui é a frequência do sistema. Vamos ver e falar um pouco sobre ligações de geradores em paralelo, onde eu tenho um gerador alimentando uma carga e eu desejo adicionar um segundo gerador também para alimentar essa carga. O que acontece? A potência requerida pela carga vai ser compartilhada pelos dois geradores, ou seja, o P da carga vai ser igual à potência do gerador 1 mais a potência do gerador 2, e se eu tiver mais potência do gerador 3 e assim em diante. Vamos ver agora procedimentos para que a gente possa chegar a ligar um segundo gerador a um sistema que já está em funcionamento. Vamos ver as condições para a ligação de dois geradores síncronos em paralelo. 1. Verificar a tensão de operação em ambos os geradores. Por que isso é importante? Antes de acoplar um segundo gerador ao meu sistema que já está em funcionamento, eu preciso verificar qual é a tensão que o meu sistema está operando. Por que isso? Se eu colocar um gerador, o segundo gerador ao sistema, uma diferença de potencial, o que é que vai acontecer? Se eu colocar com uma tensão muito baixa, exemplo, o gerador 2, eu vou estar induzindo uma corrente vindo para o meu gerador 2, o que vai prejudicar o funcionamento. Eu vou estar tirando carga no meu gerador. E se o meu gerador 1 já estiver funcionando a plena carga, o que é que vai acontecer? Provavelmente o sistema vai sobrecarregar, a carga vai ser grande demais para o meu gerador e o meu sistema irá falhar. Né? Então, como é que a gente pode medir a tensão? Se eu não conheço a tensão, usamos o multímetro na função de voltímetro, vamos nos terminais do gerador 1, vemos a tensão e ajustamos a tensão do gerador 2. Né? Ajustando a tensão do gerador 2 para ficar igual à tensão do gerador 1. Né? Vamos ver a segunda condição para acoplar. Verificar a sequência de fase. Por que isso é importante? Nós sabemos que um gerador ele gera uma corrente trifásica, fase A, B, C, ou ACB e outras fases. Mas o que acontece? Vamos dizer que eu tenho dois geradores, um com frequência ABC e o meu segundo gerador com a frequência ACB. O que é que vai acontecer quando eu ligar esse segundo gerador no meu sistema de potência? Quando as fases A e a linha do segundo gerador, elas vão estar alinhadas. Até aí tudo bem. Mas o que é que vai acontecer com a fase B e com a fase C, que as duas estão trocadas? Eu vou estar gerando uma corrente no sentido contrário do que eu quero. O que vai sobrecarregar os geradores na fase B e C em ambos geradores. O que pode levar a danificar os equipamentos. Ou seja, sempre verificar a sequência de fase. Existem técnicas, que está descrito no Chapman, como a técnica da lâmpada em paralelo, e outras técnicas para verificar a sequência de fase. Outra coisa que a gente tem que prestar atenção é verificar a frequência de operação. Por que isso é importante? Justamente para evitar também que outras correntes transitórias, que a gente gere transitórios na nossa rede. E isso vai prejudicar o funcionamento de ambos os geradores, quem sabe também até de todo o sistema. Existem equipamentos que fazem isso, como o sincroscópio, que ele verifica a questão da frequência. Né? Você também a gente pode usar o osciloscópio, essas coisas todas, para verificar essa frequência de operação. Quando a gente vai acoplar dois geradores em paralelo, é importante que a gente verificar a questão da frequência, porque não podemos entrar com a mesma frequência de operação. É um pouco contraditório, mas é isso que a gente vê no dia a dia. E nem podemos entrar com uma frequência muito abaixo, porque se a gente entrar com uma frequência muito abaixo, o que é que vai acontecer? O meu sistema, o meu gerador 2, ele vai entrar consumindo potência do gerador 1, que é o mesmo caso que a gente vê aqui se a gente entrar com uma tensão diferente. Então, o que é que acontece? A gente entra com uma potência um pouco acima da frequência atual do sistema para depois ir regulando
na minha velocidade de rotação, vamos regulando com o regulador de tensão, vamos regulando até chegar na frequência ideal do sistema. Não é? Vamos ver agora a operação de geradores em paralelo de mesmo porte. Nós temos uma carga e essa carga será alimentada por 2 geradores, ou 3, ou 4, mas é um sistema um pouco mais, vamos dizer assim, não muito usual, geralmente usado em sítios, fazendas, locais remotos, locais de situação de emergência que a gente precisa de mais de um gerador para alimentar uma carga, né? Como foi dito antes, as potências são compartilhadas para todos os geradores ligados à carga. Por quê? Quem determina que tipo de potência precisa é a carga. Se a carga precisa de uma potência ativa, o meu gerador ele vai só alimentar aquela carga com potência ativa. Se minha carga precisa de uma potência reativa, o meu gerador vai fornecer essa potência reativa que a minha carga precisa. Mas se meu gerador precisa de uma carga indutiva, então o gerador ele vai gerar uma carga indutiva para a minha carga. Ou seja, as potências são compartilhadas e quem determina que tipo de potência precisa é a carga. Segundo caso, a potência compartilhada é constante. Por quê? Porque quem determina é a carga. Essa potência gerada, a potência gerada pelos 2 geradores sempre vai ser a mesma. Se eu aumentar a carga, a potência vai aumentar. Se eu diminuir a carga, essa potência também vai diminuir. A gente vai ver na frente um exemplo sobre essa relação de frequência e potência. Vamos continuar? 3. Toda regulação de tensão realizada em um gerador afeta todos. O que significa isso? Se eu fizer qualquer reajuste em um dos geradores que está acoplado a essa carga, o que é que vai acontecer? Essa alteração, os outros vão perceber e vamos dizer assim, vão se regular automaticamente. Para quê? Para que a potência permaneça a mesma. Se eu diminuir a potência de um gerador, automaticamente o outro vai ter que suprir essa falta para que a potência permaneça constante. Vamos ver um exemplo. Esse é o exemplo 4.6 do Chapman. Ele está aqui modificado, terei só alguns gráficos, mas não vai atrapalhar na nossa resolução. Vamos resolver letra a letra e explicando cada uma com qual foi o procedimento que a gente adotou para poder solucionar esse problema. Nós temos o gerador 1, que tem uma frequência vazia de 61,5 Hz e uma inclinação SP1 de 1 MW por Hz. O gerador 2 tem uma frequência vazia de 61 Hz e uma inclinação SP2 de 1 MW por Hz. Os 2 geradores estão abastecendo uma carga real, totalizando 2,5 MW, com um fator de potência de 0,8 atrasado. Letra A. Em que frequência esse sistema opera e quanta potência é fornecida a cada um dos geradores? Vamos lá. Na letra A ele quer saber o quê? Qual é a frequência do sistema? Então vamos usar qual é a fórmula que a gente viu que relaciona a frequência do sistema e a potência demandada, já que nós temos a potência da carga e nós temos o que? As frequências em vazio. Vamos usar o que? Aqui potência é igual a curva característica da frequência vazio menos a frequência do sistema. Lembra do segundo caso? Que a potência é compartilhada para todos os geradores? Nesse caso nós temos 2. Então, a minha potência P vai ser o quê? A soma do gerador, da potência gerada pelo gerador 1 e a potência do gerador 2. E como sabemos que potência é igual a essa equação matemática aqui, então vamos substituir essa equação em P1 e a equação para P2. E em seguida substituir os valores. Substituindo, ficamos com a equação dessa forma. Potência igual a curva característica do gerador 1, frequência vazia do gerador 1, menos a frequência do sistema, mais a curva característica do gerador 2, frequência vazia do gerador 2 e a frequência do sistema. Notem que a frequência do sistema é igual, porque os dois estão operando em paralelo.
Substituindo os valores dados pela questão, nós temos o quê? 2,5 vezes 10 ao cubo. Aqui eu converti de megawatts para quilowatts. Por quê? Porque eu vou dividir toda essa equação por 10 ao cubo. Ou seja, esse 10 ao cubo aqui vai desaparecer, facilitando mais o meu cálculo. Ou seja, eu tenho 2,5 vezes 10 ao cubo igual a 10 ao cubo vezes 61,5 menos a frequência do sistema, mais 10 ao cubo vezes 61 menos a frequência do sistema. Simplificando tudo por 10 ao cubo, isolando a frequência do sistema do primeiro termo e trazendo todas as partes numéricas para o segundo termo, ficando dessa forma aqui, ó, que a frequência do sistema vai ser a frequência do gerador 1 mais a frequência do gerador 2 menos 2,5, que sai daquele primeiro termo, dividido por 2. Isso aqui vai dar igual a 60 Hz. Então, minha frequência do sistema é 60 Hz. Nós temos agora a frequência do sistema. O que é que vai acontecer? Como eu sei qual é a frequência que o meu sistema está trabalhando, eu posso descobrir qual é a potência gerada por cada um dos meus geradores. E a continuação da letra A. Está aqui a continuação. Peguei a potência 1, aquela forma que a gente viu, substituí a curva característica normal. A única coisa que a gente acrescentou aqui foi o que? A frequência do sistema que a gente encontrou. Fazendo isso, a gente encontrou para o gerador 1 que 1,5 megawatts. Para o gerador 2, a gente encontrou 1 megawatts. Somando 1,5 com 1, a gente tem 2,5, que é justamente a potência requerida da minha carga. Ou seja, aquela relação que nós fizemos, que de P1 mais P2 igual ao P da carga, ela é válida. E foi comprovada aqui. Né? Vamos ver a letra B. O que é que diz a letra B? A letra B diz o quê? Agora suponha que uma carga adicional de 1 megawatt seja adicionada a esse sistema de potência. Qual será a nova frequência do sistema e quanta potência G1 e G2 fornecerão? O que foi que aconteceu aqui nessa letra B? A minha carga subiu de quê? De 2,5 para 3,5. Vamos ver como é que vai se comportar a frequência diante desse aumento de carga. Passando aqui, olha lá, potência 3,5, que foi o novo dado que a gente encontrou. Vamos usar a mesma situação e só substituir os valores, né? Potência ainda é a potência compartilhada, não alterou nada. Desmembrando, aqui ó, 3,5. A única coisa que mudou em relação à equação anterior foi que aqui eu tinha 2,5 e aqui tinha 3,5. Vamos ver como ficou os nossos cálculos. Ficou 61,5 do gerador 1 mais 61 do gerador 2 menos 3,5 dividido por 2, 59,5. Porque lembra o que foi que eu falei? Se eu tive um aumento de carga, eu tive uma queda na frequência e a gente provou aqui através dessa equação. Se eu quiser que o meu gerador volte a trabalhar a 60 Hz, o que é necessário fazer? Basta eu modificar a frequência de operação de um dos geradores, a frequência vazio, que é o que a gente vai fazer na letra C. Na letra C, nós temos, com o sistema na configuração descrita na parte B, quais serão as frequências do sistema e as potências dos geradores se o ponto de ajuste no regulador G2 foi incrementado em meio Hz. Ou seja, nós temos a carga a 3,5, que foi a situação, e nós vamos aumentar a minha frequência em vazio do gerador 2. Ou seja, se nós vamos aumentar em meio Hz, vamos ver como é que vai ficar a questão. De posse dos dados, nós vemos o quê? Que a frequência em vazio 1 ficou igual à frequência em vazio 2, de 61,5 Hz operando em vazio. Está aqui a fórmula já característica, onde a gente somou as potências novamente, desmembrou da potência 1, potência 2 e vamos substituir os valores numéricos para a gente ver o que é que acontece. Temos 3,5 vezes 10 ao cubo é igual a 10 ao cubo vezes 61,5 menos a frequência do sistema mais 10 ao cubo vezes 61,5 menos a frequência do sistema.
Ficou o quê? 61,5 mais 61,5 menos 3,5 dividido por 2. Ficou 59,75. A nossa frequência, ela aumentou, né? Para 59,75. Não, na verdade, ela caiu para 59,75. Substituindo, para a gente ver agora as potências demandadas pelos nossos geradores, né? Ficou como? 1,75 megawatts para o gerador 1 e 1,75 MW para o gerador 2. E o que foi que a gente viu? O incremento da frequência em vazio no gerador 2 aumentou a potência fornecida por esse gerador. E o que acontece? Lembra que eu disse? Qualquer alteração em alguns geradores vai afetar todos os outros geradores? Foi o que aconteceu. O gerador 1, pode ver que ele teve uma diminuição de carga. Ele diminuiu de 2 MW para 1,75 MW de potência, comprovando aquilo que a gente falou um pouco antes, né? E agora, operação de geradores em paralelo em grande sistema de potência. Até então, a gente viu, para caso de gerador operando só ou em paralelo, mas não em um sistema muito grande, como um país, por exemplo. Em um país, como nós temos vários geradores, várias cargas, então a gente considera que esse barramento é infinito. O que é que quer dizer isso? Que qualquer alteração que eu fizer em um gerador, quando eu acoplar ele ao sistema, o sistema vai permanecer estável do mesmo jeito, porque essa variação vai ser tão mínima, tão pequena, que o sistema não vai perceber. Então, o que acontece? Todo gerador que for entrar, a frequência vai continuar a mesma e a tensão do sistema vai continuar a mesma, adicionando o gerador ao sistema. Para a gente adicionar um gerador ao sistema, a gente tem que seguir aquelas três proposições que a gente viu mais cedo. Verificar a tensão, verificar a sequência de fase e verificar a frequência do sistema. Lembrando que, já que vamos entrar no sistema para fornecer potência ao sistema, eu tenho que entrar com uma frequência um pouco acima, para depois a gente ir alinhando. Porque se a gente entrar com uma frequência abaixo, esse gerador ele entra consumindo potência, e não é isso que nós queremos. Por quê? Sim, outra coisa, alguns geradores mais modernos, o que acontece? Quando ele percebe que ele está entrando consumindo potência da rede, ele se desliga só, evitando possível problema ou mesmo perda de energia devido a esse fato. A questão de adicionar um gerador ao sistema, outra coisa que a gente pode fazer é usar esse gerador para absorver reativos e indutivos da rede. Como fazendo isso? Justamente o quê? Colocando ele para operar numa frequência mais baixa, para ele operar consumindo, dependendo da situação. E o que acontece se a gente entrar gerando mais do que o necessário? Essa potência gerada acima do que a carga pede, essa potência gerada no barramento finito acima do que a carga pede, ela vai ser absorvida pelo sistema. Os geradores vão absorver o excesso de energia, o excesso de energia reativa, o excesso de energia indutiva e assim vai. Quais são as vantagens de a gente operar em paralelo? As grandes vantagens são porque todos os geradores vão querer compartilhar a mesma carga. O que é que acontece? Qual é uma vantagem disso? Nós vamos ter um sistema mais confiável, porque se um gerador falhar, nós temos outros para suprir. E como assim? Significa que eu posso também programar manutenções nos geradores. Eu posso simplesmente, em vez de esperar uma falha acontecer, eu posso me programar para chegar, parar aquele gerador, tirar aquele gerador do sistema, fazer a manutenção que ele precisa e voltar com ele ao sistema, e o sistema não sofrerá, a carga não sofrerá essa perca, porque estamos trabalhando num barramento finito.
Outra coisa é que o que acontece? Nós vamos ter geradores trabalhando próximo da plena carga. Qual é a vantagem disso? Se eu tenho uma carga que precisa de X, então eu posso botar alguns geradores trabalhando próximo desse X. Ah, mas se aumentar mais carga, eu aumento mais geradores. Em vez de ter todos os geradores trabalhando a baixa potência, demandando força motriz, tudinho, então o que eu preciso? Só basta trabalhar com ele próximo à plena carga, aumentando a eficiência do meu sistema. Bem, esse foi o vídeo de hoje, né, sobre a linha 4.9 do Chapman. Espero que você tenha gostado e até a próxima. Tchau.